Língua Portuguesa, Livro D. Gramática, Lição 1, Aula 1. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Professor Alex e eu sou professor de Língua Portuguesa. Alfa e Beto, vocês já se apresentaram? Já deram um oi para os novos colegas? Olá, eu sou o Alfa. Eu adoro descobrir coisas sobre a língua. Meu nome é Beto. Eu gosto de fazer novos amigos. Ótimo! Vocês já chegaram ao 5º ano. Sabem o que isso significa? Que vocês já aprenderam um monte de coisas. E isso é muito legal. Vocês já podem ler tudo que vem por aí. Já podem escrever o que querem também. Mas a gente não pode parar por aqui. Tem que passar para a próxima fase. Quem aqui gosta de jogar videogames? Quem gosta de games, levante a mão ou diga eu bem alto. Eu! O Beto gosta. E como é que funcionam os games? Você vai jogando, vai aprendendo até ficar muito bom. Aí você usa tudo que você sabe até ali, como saltar o adversário, como abrir a caixa secreta, ou como ganhar uma vida extra, enfim, tudo isso. E o que vem em seguida? Você muda de fase, passa para a etapa seguinte do jogo. E aí você precisa usar tudo que já sabe e ainda aprender coisas novas. Senão, não consegue ir adiante. Aí é game over. Sim, é game over. É o fim do jogo. Você precisa aprender sempre, porque cada fase do game é um desafio novo. Mas não é legal mudar de fase? Ir para a etapa seguinte? Sim, muito legal. Na escola é a mesma coisa. Vocês já chegaram ao 5º ano e já aprenderam um montão de coisas. Já podem ler muitas coisas, livro, gibi, jogos, propaganda na TV, jornal, internet e podem, é claro, escrever para dizer o que pensam, o que vocês querem. Não é mais legal do que quando vocês mal sabiam ler e escrever? Vocês sempre precisavam pedir ajuda para a mãe ou para o pai de vocês. É difícil mudar de fase? Pode ser. Mas também é uma chance de conquistar mais coisas. Quem fica parado na mesma fase não vai para a frente no game e nem na escola. Vamos começar? Vamos! Ótimo! A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o nosso livro. Esse é o nosso guia para a gente aprender tudo e no final mudar de fase. Vamos lá. Peguem seus livros. Agora abram o livro na página 3, onde está escrito sumário. Sumário são as páginas que mostram todos os assuntos que o livro traz. Em que página esses assuntos estão? Verem mais uma página. Aí está tudo que o nosso livro traz, lição por lição. Hoje começamos a lição 1. O que tem na lição 1? Pontuação, ortografia, frases sem verbo. E em que página começa a lição 1? Na página 10, então é para lá que a gente vai. Virem as páginas até chegarem à página 10. Já vamos começar! Antes de a gente começar a falar de pontuação e outras coisas, eu quero que vocês olhem bem para um detalhe do livro. Está na página 10 mesmo. É essa faixa vermelha no topo da página, onde está escrito correto. Essa faixa vermelha indica que ali
começa uma parte da lição que trata da gramática. Todo mundo aqui já sabe o que é gramática, não é? Gramática são as regras que mostram para a gente como usar corretamente a língua. Por isso, quando começa a parte de gramática de cada lição, está escrito correto. Não tem como errar. Daqui a pouco a gente vai ver uma outra faixa, a roxa, e vai aprender para que ela serve. Ficou claro para todo mundo o que a faixa vermelha indica? Sim, que é a parte de gramática da lição. Isso mesmo. Agora deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Alguém acha que não vai mais usar essas coisas quando sair da escola? Que a gente aprende um monte de nomes e regras e que não vai mais usar? Eu acho que a gente aprende coisas importantes. Eu também acho, mas já me perguntei se a gente vai usar fora da escola. Entendi. Eu garanto para vocês, a gente vai usar tudo o que aprende aqui fora da escola. Vai usar a vida toda, mas eu quero que vocês vejam isso com seus próprios olhos. Beto, leia o texto que vai aparecer no quadro, por favor. O menino maluquinho escreveu um manual sobre como usar o computador. O manual tem muitas dicas interessantes. A primeira dica diz que temos que conhecer bem o português para não fazer feio. Ele também diz que não devemos usar palavrões nos e-mails para não passar vergonha. Ah, não dá para entender nada direito. Mas por quê? Porque você não conhece as palavras? Conheço, mas não dá para saber direito onde termina uma frase e onde começa outra. Fica tudo embolado. Sim, não tem pontuação no texto. Não tem ponto final, exclamação, interrogação. Não tem letra maiúscula. Será que você está sentindo falta dessas coisas no texto? É por isso que você não consegue ler direito? Sim, acho que é por isso. Vamos fazer um teste para ver se é isso mesmo. Vamos! Ótimo! Então vamos tentar colocar os sinais que estão faltando no texto. Mas antes, quero combinar uma coisa com vocês. Se a gente colocar a pontuação e entender tudo que está escrito, quer dizer que o que a gente aprende na aula é realmente importante. E é realmente útil para a gente no dia a dia. Combinado? Combinado! Vamos ver o texto de novo. Eu vou começar a ler. Vocês me dizem quando acham que falta um ponto ou uma letra maiúscula. O menino maluquinho escreveu um manual sobre como usar o computador. O manual tem muitas dicas interessantes. Aí falta um ponto final para separar uma frase da outra. Aí onde, Alfa? Depois de usar o computador, ponto final, aí começa outra frase. O manual tem muitas dicas. O com letra maiúscula no começo da frase. O menino maluquinho escreveu um manual sobre como usar o computador. Ponto. O manual tem muitas dicas interessantes. A primeira dica diz que temos que conhecer bem o português para não fazer feio. Ele também diz que não devemos usar palavrões nos e-mails para não passar vergonha. E por que você acha que tem ponto final aí? Acho que ele repete manual, depois manual de novo. Está repetido. Certo. Então você acha melhor deixar um manual em cada frase. Vou continuar. O manual tem muitas dicas interessantes. A primeira dica diz que temos... Opa, acho que aí ficou estranho de novo. Repete dica e dicas. Acho que pode colocar um ponto final depois de interessantes. Letra maiúscula depois do ponto final? Sim. O menino maluquinho escreveu um manual sobre como usar o computador. Ponto. O manual tem muitas dicas interessantes. Ponto. A primeira dica diz que temos que conhecer bem o português para não fazer feio. Ele também diz que não devemos usar palavrões nos e-mails para não passar vergonha. Vou continuar.
A primeira dica diz que temos que conhecer bem o português para não fazer feio. Ele também diz... Aí, precisa de outro ponto, depois de feio, e letra maiúscula em ele. O menino maluquinho escreveu um manual sobre como usar o computador. Ponto. O manual tem muitas dicas interessantes. Ponto. A primeira dica diz que temos que conhecer bem o português para não fazer feio. Ponto. Ele também diz que não devemos usar palavrões nos e-mails para não passar vergonha. Por que precisa de ponto final depois de feio? Senão, fica fazer feio ele. Não faz sentido. Bom, agora só falta o ponto final para encerrar o texto. Concordam? O menino maluquinho escreveu um manual sobre como usar o computador. Ponto. O manual tem muitas dicas interessantes. Ponto. A primeira dica diz que temos que conhecer bem o português para não fazer feio. Ponto. Ele também diz que não devemos usar palavrões nos e-mails para não passar vergonha. Ponto. Dá para entender o texto agora? Sim! Então concordam que a pontuação ajuda a gente a entender o texto? E que tudo que aprendemos aqui sobre pontuação é importante? Sim, senão não dá para entender nada. Agora me digam com suas palavras, para que serve a pontuação? Para deixar claro o que a gente quer dizer. Se quer afirmar, perguntar ou mostrar que está surpreso, tem de usar o ponto certo. Isso mesmo, Alfa. A pontuação serve para a gente mostrar exatamente o que quer. Se eu quero afirmar, uso o ponto final. Se eu quero perguntar, a interrogação. Para demonstrar alegria, surpresa e até medo, uso a exclamação. Outra coisa importante, o ponto também indica que tem uma pausa no texto. Quer dizer, a gente pode parar um pouco a leitura, pode respirar um pouco, assim não fica grudando uma frase na outra, quase sem fôlego. É isso que acontecia no texto que a gente leu. A gente arrumou isso colocando a pontuação. E as maiúsculas? Para que elas servem? Tem as regras. Quais são as regras? Maiúscula para começar a frase. E maiúscula nos nomes próprios. Sim, isso também ajuda a gente a ler melhor. Fica mais fácil de ler. Vamos fazer um exercício para ver se vocês estão com o ouvido bom. Eu vou ler 4 frases, deixando bem claro na leitura o que é afirmação, pergunta ou exclamação. Quando eu acabar, vocês dizem onde colocaram os pontos. Vamos lá? Qual a primeira dica do menino maluquinho? Palavrão no e-mail? Por favor. Tem certeza de que você quer passar por chato? Se não aprender português, vai ficar com fama de burro e perder o seu amor. Muito bem. Alfa, você pode dizer como você pontuou a primeira frase? Coloquei interrogação no final da frase. Correto? É uma pergunta. Beto, faça a segunda. Interrogação depois de e-mail e exclamação depois de por favor. Correto também. Alfa, faça a terceira. Interrogação no final da frase. É uma pergunta. Certo. Beto, para encerrar, a última. Ponto final na frase. Ponto final. Correto. Vocês estão bem de ouvido. Perceberam muito bem a entonação correta das frases. A gente viu a importância da pontuação, de usar corretamente os pontos final, de interrogação e exclamação. Sem eles, a gente não entende direito o que os outros escreveram. E eles também não entendem o que a gente escreve.
Vocês já leram o texto do Menino Maluquinho que está no livro? Está na página 6. Ele dá dicas para a gente escrever bem e evitar fazer bobagens também. Não deixem de ler. É divertidíssimo, como são todos os textos sobre o Menino Maluquinho. Tem uma coisa no texto que pode parecer estranha, mas não é nenhuma maluquice. Olhem essas frases do texto. Palavrão no e-mail? Por favor. O que tem de especial nessas frases? Mas são frases mesmo? Acho que não tem verbo. Excelente observação, Alfa. As frases não têm verbo, mas sim, elas continuam sendo frases. Vocês já sabem o que é uma frase, é claro. Frase é uma sequência de palavras que tem um sentido. Quer dizer, a gente lê uma sequência de palavras e a gente entende alguma coisa. Mas e o verbo? A maior parte das frases tem verbo, mas não é sempre assim. Dá para escrever ou falar uma sequência de palavras com sentido sem usar o verbo. Quando eu falo palavrão no e-mail, vocês conseguem entender? Sim. E o que é que eu quero dizer? Ah, é uma pergunta, mas parece que você está chamando a atenção da pessoa. Parece que eu estou chamando a atenção da pessoa que escreveu um palavrão no e-mail, não é? É como se eu dissesse: você escreveu mesmo um palavrão no e-mail? A parte você escreveu mesmo um não está na frase, mas é como se estivesse lá. É por causa disso que a gente consegue entender a frase. Palavrão por e-mail, apesar de ela não ter verbo. E, por favor, assim, sem verbo também. É a mesma coisa. Por favor, não escreva e-mail com palavrão. Isso mesmo, Beto. Você tocou num ponto muito importante. A gente consegue entender frases sem verbo, mas é mais fácil entender se a frase sem verbo aparece no meio de um texto ou de uma conversa. Ou seja, se a gente já sabe mais coisas do texto ou da conversa. É o que acontece em por favor. É mais fácil entender se a gente sabe que por favor vem depois de palavrão por e-mail. Então, o que aprendemos aqui com o Menino Maluquinho? Tem frases sem verbo. O verbo continua sendo a parte mais importante da frase. Sem ele, de fato, muitas frases ficam sem sentido. Mas é possível, sim, entender uma frase que não tem verbo. E tudo fica mais fácil se a frase sem verbo aparece no meio de um texto ou de uma conversa. Aí as outras frases ajudam a gente a entender a frase sem verbo. E não vira conversa de maluco. Foi o Menino Maluquinho quem ajudou a gente a entender isso. Agora vamos fazer um exercício. É a questão C do exercício 17 na página 12. Quero que vocês escrevam 3 frases sem verbo. As frases têm de ter sentido. Vamos lá, Beto. Comece você, agora. Bom dia! Bom dia, que boa escolha, Beto. Uma frase que a gente usa sempre, todos os dias, aliás. Está certa. É uma frase sem verbo e que conseguimos compreender. Reparem que é como se eu dissesse: tenha um bom dia. O verbo tenha não está aí, mas a gente entende a frase sem ele. Alfa, como você teve mais tempo para pensar, faça as outras 2. Que dia chato! Que saudades de você! Correto e correto. Nos 2 exemplos, não tem verbo. E a gente consegue compreender o que ele quer dizer. A gente falou da ausência do verbo, das frases sem ele. Agora,
a gente vai trazer o verbo de volta às frases. Vocês sabem que a gente só pode falar sobre o passado, o presente e o futuro por causa dos verbos, não é? Alfa, me conte o que você fez ontem à noite antes de dormir, mas sem usar nenhum verbo no passado. Hã? Difícil. Vamos lá. Se esforce mais um pouco. É difícil. Ontem à noite eu escovar os dentes antes de dormir. Certo. Escovar? Provavelmente você quis dizer escovei, certo? Certo. Beto, agora tente dizer o que você faz todos os dias após o café da manhã. Não vale usar nenhum verbo no presente. Depois do café da manhã, eu não sei como dizer isso. A gente não sabe como dizer sem o verbo correto. Essa é uma das forças do verbo. Ele nos ajuda a dizer que a gente fez as coisas no passado, faz no presente e fará no futuro. Ou que alguém fez, faz ou fará. Ou que alguma coisa aconteceu, está acontecendo ou vai acontecer. O verbo é nosso aliado. É ele quem nos permite viajar no tempo, ao menos nos textos e na fala, é claro. Para entender direito isso, a gente vai fazer o exercício 18 da página 12. Ele apresenta 6 frases. Todas têm verbos, mais de um verbo, aliás. Nosso trabalho é circular os verbos de todas as frases. Depois a gente vai pegar as informações de cada frase e colocar numa linha do tempo. A linha do tempo começa do lado esquerdo e segue para a direita. O tempo na linha corre da esquerda para a direita. As coisas que já aconteceram ficam mais para a esquerda, no passado. O que está acontecendo agora fica no meio, no presente. E o que ainda vai acontecer fica mais para a direita, no futuro. Eu vou ler a primeira frase, depois a gente coloca na linha do tempo. Ele escreveu tudo errado, então ficará com fama de burro. Ele escreveu tudo errado, usa o verbo escrever no tempo passado. A ação já foi feita. Ficará com fama de burro. Usa o verbo ficar no tempo futuro. É algo que ainda vai acontecer. Vamos para a segunda frase. A pessoa que mandou o e-mail espera uma resposta. A pessoa que mandou o e-mail usa o verbo mandar no tempo no passado. A ação já foi feita. Espera uma resposta. Usa o verbo esperar no tempo presente. É algo que está acontecendo agora. A próxima frase é: o menino maluquinho se diverte muito na internet, mas ele nunca fez fofoca. Alfa, quais são os verbos? Diverte e fez. Eles estão no passado, presente ou futuro? Diverte está no presente. Fez é passado. Já foi. Vamos colocar os verbos na linha do tempo. Vejam, na linha do tempo, mas ele nunca fez fofoca está no passado. É o que já aconteceu. Quem mostra isso é a palavra fez, que é o verbo fazer no passado. O menino maluquinho se diverte muito na internet vem depois. E é o que acontece agora. Quem mostra isso é a palavra diverte, que é o verbo divertir no presente. Vocês entenderam o que a gente fez? A gente viu como o verbo muda para dizer coisas que já aconteceram, coisas que estão acontecendo ou coisas que vão acontecer. Ou seja, mudando o verbo, a gente pode falar sobre o passado, o presente e o futuro. Sem o verbo, seria impossível fazer isso. Por isso a gente precisa aprender a usar os verbos direito. A gente tem mais 3 frases para colocar na linha do tempo, mas essas vocês vão fazer depois, na lição de casa. Resumo da aula.
Hoje, a gente recordou muitas coisas importantes. A gente viu novamente como usar a pontuação nas frases e o que acontece quando a gente não usa ponto final, interrogação ou exclamação nas frases. Dá a maior confusão. A gente não sabe onde começa e onde termina as frases. Mal dá para respirar enquanto a gente lê. As ideias ficam embaralhadas. Com as letras maiúsculas é parecido. Fica bem mais difícil se a gente não usa onde precisa. O início das frases e dos nomes próprios. A gente também falou bastante sobre verbo. Vocês sabem muito bem, verbo é a parte mais importante da maioria das frases. Sem ele, muitas frases não têm sentido. Mas a gente viu que dá para escrever frases sem verbo. Depois disso, o verbo voltou às frases. E a gente viu como ele é importante para falar sobre o passado, o presente e o futuro. Importante não, essencial. Isso quer dizer, sem o verbo a gente não consegue falar que alguma coisa aconteceu no passado, no presente ou no futuro. Vocês gostaram da aula? Aprenderam bastante? Lembrem-se do que a gente falou no começo da aula. Para passar para a próxima fase, nos games ou na escola, a gente precisa estudar. Então, não deixem de fazer a lição de casa. Dever de casa. Vocês têm 2 exercícios para fazer de lição de casa. Com eles, vocês vão saber ainda mais sobre pontuação e sobre uso dos verbos. Exercício 13 na página 10. É assim que se escreve. Exercício 18 na página 12. Últimas 3 frases. Caprichem na lição de casa. Até a próxima aula!